Vamos lá então, pessoal. Boa noite, mais uma aula de Física 3. Hoje a gente vai trabalhar a parte da lei de Faraday e a lei de Lenz. Isso, o material que vocês têm, material de apoio, está lá no mapa 16, na parte do Moodle, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar um pouquinho dessa lei de Lenz e da lei de Faraday, tá? Dentro do eletromagnetismo, né? Dando continuação àquilo que a gente fez na aula passada. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre campo magnético gerado por corrente elétrica, né? A gente falou da lei de Ampère, enfim, e aí a gente fez a lista de atividades. Da mesma forma, hoje, então, a gente tem a lista de atividades para fazer, tá? São 8 exercícios, hoje não, até porque eu vou falar só da primeira parte da lei de Lenz e da lei de Faraday, tá? Para a indutância, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre fluxo, e daí, na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre indutância, indução mútua, enfim, que são outra parte do conteúdo de vocês, tá? Lembrando sempre, gente, lembram que eu comentei com vocês, essa parte de força magnética relacionadas aí à lei de Ampère, lei de Lenz e lei de Faraday, são as partes da eletricidade e do eletromagnetismo, mais especificamente, que vocês vão mais usar na vida de vocês, tá? Então, é preciso que vocês entendam essa parte mais especificamente, para que vocês consigam, então, depois trabalhar dentro dessa perspectiva aí, tá? O material que eu coloquei para vocês lá no Moodle, então, eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu vou falando para vocês e vou voltando aqui, então, para escrever um pouquinho, tá? Para ficar mais fácil de vocês fazerem. Aí depois eu vou fazer uns exemplos, e aí a gente tem a lista de exercícios para resolver, beleza? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, até para a gente começar, aí depois eu faço uma apresentaçãozinha um pouquinho mais resumida aí, para que vocês entendam melhor, então, essa parte da indução, né? Essa apresentaçãozinha aqui é uma apresentação que estava pronta, né? Eu peguei aí, e ela foi baseada no livro do Halliday, desculpa. Embora, né, a gente trabalhe aí, nós trabalhamos um pouquinho, eu trabalho mais com o livro do Cirway, né, com vocês, mas o Halliday está na mesma direção ali, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, tá? A nossa aula de hoje, então, é a lei da indução de Faraday. O que significa a lei da indução de Faraday? Toda vez que você tem um campo magnético, né, a gente viu até agora que quando a gente tem uma corrente elétrica num fio, essa corrente gera um campo magnético, tá? E ao gerar esse campo magnético, nós tínhamos, na maioria das vezes, dado o nosso campo magnético, né? Era dado pela regra da mão direita. Então, nós tínhamos o polegar indicando sempre o sentido da corrente e os dedos indicavam o sentido do campo, né? E aí, pela regra da mão direita, também nós fizemos na aula passada a questão da força, né? Então, nós tínhamos velocidade ou corrente, o campo aqui e a força que indicava essa corrente, né, ou essa força que surgia quando a gente tinha uma corrente elétrica. Mas existem outras formas da gente gerar um campo magnético, tá? Então, lembram que eu comentei com vocês que a corrente elétrica gera um campo magnético, assim como o campo magnético gera uma corrente elétrica. Então, é exatamente essa a lei da indução de Faraday, tá? Toda vez que a gente tiver um campo magnético em movimento, ou seja, um fluxo de campo magnético, nós vamos ter uma corrente elétrica sendo induzida aí, tá? Então, é como se nós imaginássemos isso aqui, ó, tá? E se eu tiver um galvanômetro aqui, um amperímetro que seja, né, para a gente conseguir medir a corrente elétrica, se eu pegar um campo magnético aqui numa bobina como essa, depois eu vou fazer um desenho para vocês, e eu fizer um movimento de ida e volta dentro dessa bobina, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, nesse fio, né, nessa espira circular aqui, por exemplo, uma corrente elétrica. Então, o que a lei de Faraday me diz, de certa forma?
que quando eu faço um movimento de fluxo magnético, tá? Um movimento de campo magnético, vai aparecer, então, uma corrente elétrica, tá? Então, quando nós vimos na aula passada aqui, lá pelo experimento de Ørsted, né? Quando eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, essa corrente gera um campo magnético, tá? Mas o contrário também é verdadeiro. O movimento de um campo magnético vai gerar, então, uma corrente elétrica. De certa forma, essa seria a nossa lei de Faraday, né? A nossa lei de indução de Faraday. Claro que quando a gente faz esse experimento de ida e de volta, surgiram, então, alguns outros, digamos assim, contratempos. Ele percebia que quando ele mexia esse campo magnético aqui, tá? Acabava fazendo, então, essa força eletromotriz acabava variando, né? A gente diz que quando tem um movimento de fluxo temporal, né? Atemporal dentro dessa bobina, então, vai estar gerando ali uma força eletromotriz, né? E essa força eletromotriz, então, essa DDP vai gerada aqui, por quê? Porque vai existir aí uma corrente elétrica, tá? Então, vejam, ó, aqui vai ter, depois eu vou falar mais especificamente dessas equações aqui, né? Que vai estar relacionada ali à lei da indução de Faraday, tá? O campo magnético, lembram que o fluxo, né? A gente mede em Weber por metro quadrado, tá? Essa aqui é a nossa lei da indução de Faraday, eu já vou melhorar ela aí para vocês verem, tá? Como é que isso acontece. Mas o que a gente tem que pensar? Ó? Deixa eu organizar aqui, ó. Então, vamos pensar assim, ó, se nós pegarmos um ímã e passar ele por dentro dessa espira, tá? Ele vai gerar aqui uma corrente. E aí, como é que a lei de Lenz está relacionada com a lei de Faraday, tá? Porque, na verdade, a lei de Lenz e a lei de Faraday, elas se complementam. Quando a lei de Faraday me diz que o movimento de um campo magnético gera aqui uma força eletromotriz, que vai gerar, na verdade, uma corrente elétrica, ela não simplesmente ao acaso, tá? Porque eu vou precisar saber qual que é a direção desse campo, né, de indução ali, tá? E aí que entra a minha lei de Lenz. Por que entra a lei de Lenz? Porque a lei de Lenz me diz que isso tem que ser no sentido inverso à produção de corrente, tá? Eu já vou mostrar para vocês especificamente como é que isso se trata dentro das equações, tá? Mas antes de mostrar como é que se trata dentro das equações, eu quero fazer com vocês aqui, tá? Na minha tela, existe uma forma da gente trabalhar que são. Aqui, ó, eu tenho uma animaçãozinha do FET Colorado, tá? Que vai me explicar aqui a lei de Faraday. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Vocês estão conseguindo ver essa minha tela da animação? Se eu mexer aqui, vocês veem a luz apagando e acendendo? Sim. Sim? Beleza, então. Agora eu vou compartilhar, então, aqui só dar uma espiada aqui, beleza, tá todo mundo. Então, olhem aqui, ó, tá? O que é a lei de Faraday, gente? Vamos pensar assim, então. Se eu colocar aqui, ó, vou colocar as linhas de campo, tá? As linhas de campo do ímã, ó. Então, eu vou ter um ímã, que é norte e sul, tá? E esse ímã aqui, ó, vai passar por dentro dessa espira, tá? Que, na verdade, é uma bobina, né? Um conjunto de 4 espiras aqui, ó, que tá formando uma bobina. O que acontece aqui, ó? Vejam, ó, se eu tenho essa bobina, observem que ela está ligada só num amperímetro, aqui numa força, na verdade, um voltímetro, né? Que está medindo aqui uma força eletromotriz, tá? E aqui eu tenho uma lâmpada, uma resistência ligada a ela. O que isso significa, gente? Que eu tenho essa nossa força eletromotriz, né? Eu vou ter essa medida de força, vai estar gerada aqui por uma corrente, né? E isso daqui, ó, vejam que essa minha espira, ela não está ligada a nenhuma bateria, nenhum interruptor, um disjuntor, nada, né? Então, a única coisa que vai fazer com que esse ponteiro aqui se movimente é o movimento do meu fluxo magnético, ó. Então, o que acontece, ó? Eu pego um ímã, né, que tem um campo magnético aqui, essas linhas de campo magnética, e vou fazer com que ela entre nessa espira, tá? Olha, observem que quando eu vou
no sentido de entrada da espira, eu tenho uma forma de DDP, tá? E quando eu volto com a espira, eu tenho outra forma de DDP, olha. Se eu entrar aqui, ó, se eu entro, a minha corrente vai para o lado negativo, né? Ó, negativo. E aí, se eu volto, tá? Ó, tá? Opa, aqui, ó, vem Pode para o... levar em consideração polo norte negativo e polo sul positivo no coisa? Não, não, eu já vou dizer para vocês por que que não, tá? Então, vejam, ó, quando eu faço esse movimento, ó, quanto mais rápido eu mexer isso daqui, né? Quanto mais rápido eu passar esse ímã aqui dentro dessa espira, tá? Dessa bobina, mais DDP eu vou ter, né? Mais brilho, mais intensidade de brilho. Por quê? Porque quando eu vou aproximando, ó, a minha quantidade de fluxo magnético que tem aqui vai aumentando, ó. Então, quando eu passo aqui dentro, ó, tá? Eu tenho uma quantidade de fluxo. Quando eu tô aqui do lado de fora, ó, eu tenho outra quantidade de fluxo. Se eu aumentar as minhas espiras, a mesma coisa, ó. Ó, se eu tiver um número X de espiras aqui, eu tenho uma DDP lá. Se eu diminuir aqui, ó, quando eu diminuo a quantidade de espiras, vai diminuir também a minha DDP. O que que acontece se eu girar o ímã, ó, tá? Se eu girar esse ímã agora, antes eu tinha, olha, antes eu tinha polo norte e polo sul, certo? Agora eu vou girar esse ímã, eu vou ter polo sul e polo norte, ó. Então, se eu entrar, ó, agora à medida que eu entro, eu tenho um sentido inverso dessa minha corrente, ó, tá? O que que isso significa, gente? Tá? Que quando eu faço o movimento de fluxo magnético aqui, ó, essa daqui é a minha lei de Faraday. Toda vez que eu fizer um movimento de fluxo em relação ao tempo, tá? Eu vou ter uma DDP, que eu chamo de uma força eletromotriz. Então, vamos lá para o que nos interessa agora, tá? Eu vou parar a apresentação aqui para vocês poderem ver bem certinho aquilo que eu vou trabalhar com vocês, tá? Que aí não fica de ponta cabeça, né? Não fica virado aqui. Deixa eu só organizar isso melhor. Deixa eu ajeitar aqui a configuração agora. Configuração aqui. Deixa eu aumentar aqui a resolução, que daí melhora um pouco, tá? Então, vamos lá, gente. Quando eu tenho isso, ó, o que vocês têm que lembrar quando a gente vai falar da lei de Faraday ou da lei de Lenz, tá? Que são, na verdade, elas, eu falei já, né, elas se complementam, tá? Como é que essas duas leis se complementam? Então, vamos lá. Se eu tiver que fazer sobre a lei de Faraday, né, que eu vou falar aqui, ó, Faraday, tá? Então, do que me diz a lei de Faraday? Se vocês olharem dentro do conteúdo específico aí de vocês, vocês vão ver assim, ó, que a lei de Faraday afirma que toda vez que você tiver uma força induzida, tá, ela é diretamente proporcional à taxa de variação de fluxo atemporal. O que que isso significa, gente? Vamos pensar assim, ó. Se eu colocar um campo magnético, tá? Se vocês entenderem essa parte, depois vai ficar bem fácil de vocês fazerem as outras. Imaginem assim, ó, que eu vou ter aqui, ó, um campo magnético, né, passando aqui. Vou desenhar um campo magnético qualquer que eu vou chamar de B, ou uma indução de campo magnético, né? Então, eu tenho um campo magnético aqui, ó. Imaginem, tá? Que eu vá passar uma superfície aberta aqui, tá? Lembram lá da lei de Gauss? O que me dizia a lei de Gauss para um campo magnético, né? Ou para a minha correção lá? Lembra que eu fiz, inclusive, uma pergunta para vocês na prova, né? A lei de Gauss me determina que o fluxo elétrico, né? Então, só para a gente lembrar aqui, ó. O que a gente tinha da lei de Gauss, ó, tá? A respeito da lei de Gauss. A lei de Gauss me dizia o quê? Que o nosso fluxo elétrico, tá? O nosso fluxo de elétrico, né, que eu tinha lá, era o quê? Era uma integral de superfície fechada, né? Uma integral de superfície, então é uma integral dupla, lembram? Porque eu tenho que integrar ela em duas direções, do campo elétrico, né? ds, produto escalar ds, ou seja, de E ds. Que no fim, o que ele me dizia? Que toda vez que eu passasse
se o meu campo elétrico passasse por uma superfície fechada, tá? O fluxo era exatamente igual à carga líquida apreendida nessa superfície, não era isso? Tá? Então, eu tinha aqui o fluxo era igual à carga, tá? A carga líquida que ficava dentro dessa minha superfície. Isso era a minha lei de Gauss para quem? Para um campo elétrico. A lei de Faraday para o campo magnético vai ser muito parecida com isso, só que agora, ao invés de a gente ter uma superfície fechada, o que, que vai acontecer? Ó, eu vou tentar desenhar aqui uma superfície aberta para vocês, ó, tá? Imagine que isso aqui seja uma calota, tá? Ó, conseguem mais ou menos imaginar isso? Como se fosse uma calota esférica, deixa eu tentar colocar aqui, ó. E aqui eu tenho fluxos de campo atravessando essa calota, tá? Então, é isso que a gente tem, uma calota, tá? Uma superfície aberta, então vamos pensar que esse S aqui, tá? Ou a minha área, tá, gente? Lembra que eu, às vezes, represento por ds como superfície, ou dA como área, né? E aí, ó, só para lembrar vocês que aqui eu tinha quem, ó, como é um produto escalar ds, né, EDS, o que que ficava lá o meu fluxo? Ia ficar o nosso campo elétrico vezes a área vezes o cosseno do ângulo formado, né, o cosseno de φ, tá? E esse era o meu fluxo, né, lembram disso? Aqui na lei de Faraday vai ficar muito parecido com isso, ó. Só que ao invés de eu ter uma superfície fechada, é como se eu tivesse uma superfície aberta. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Para isso daqui, para esta minha superfície, tá? Eu vou colocar aqui, né? É uma superfície aberta agora, tá? Não é uma superfície fechada, vai ser uma superfície aberta. Quem é que vai ser o meu fluxo, tá? Quem que vai ser o meu fluxo de campo magnético? Então, o meu fluxo de campo magnético, o meu φB, tá? Vai ser quem? Vai ser uma integral também de superfície, então seria uma integral dupla, tá? Mas não é mais uma integral fechada, como a gente tinha esse daqui, ó. Vai ser uma integral de superfície aberta agora, de B, tá? Produto escalar de S. Ó. Então, o nosso fluxo aqui, para o campo magnético, dentro da lei de Faraday, né? Vamos ver primeiro a questão do fluxo. Então, eu tenho quem aqui, ó? Ele me disse que a lei de Faraday me diz que esse fluxo magnético, quando eu variar esse fluxo numa determinada taxa de tempo, tá? Se eu fizer esse meu fluxo variar num determinado tempo, vai aparecer nessa superfície, tá? Vai aparecer nessa superfície uma força eletromotriz. O que que significa isso, gente? Vamos pensar assim, ó. Se eu pegar agora, tá? Ao invés de eu fazer isso daqui, ó, existe uma maneira diferente de eu variar o fluxo, ó, tá? Vamos pensar assim. Então, se eu disse ali, tá? Se eu disse que o meu fluxo B, meu φB, vai ser igual a uma integral aberta, de superfície aberta, de B, que é o meu campo magnético, produto escalar ds, que é a minha superfície, tá? Olhem, como é que eu faço para que esse fluxo possa variar? Ó, se eu quiser variar o fluxo, tá? Ó, isso daqui, tá? É o nosso fluxo, certo? Fluxo de campo magnético, tá? Fluxo magnético. Se eu quiser variar o meu fluxo, quem é que eu tenho que mexer? Como é que eu faço para variar esse fluxo? Eu posso mexer quem? Posso mexer no campo magnético, né? Ou posso mexer na minha geometria da superfície. Como é que eu posso fazer isso, gente? Vamos pensar assim, ó, tá? De uma forma bem simples agora. Se eu pegar, ó, se eu pegar uma espira circular, vamos pensar assim, ó, eu pego um fio, né? Pego um fio qualquer, deixa eu fazer isso aqui de preto, tá? Ó. Se eu pegar um fio e fizer uma espira com esse fio, tá? Uma espira circular aqui, ó. Fizer uma espira com esse fio. E aí, vamos imaginar que agora eu pego esse meu, um ímã, tá? Aquele meu ímã que eu mostrei para vocês lá, e vou passar dentro dessa espira. Então, vamos pensar assim, ó, eu vou pegar o pedaço do meu ímã, né? E vou dividir esse ímã aqui em polo norte e polo sul, tá? Esse ímã aqui, no entanto, ele tem o seu campo magnético, né? Ó, o que que acontece? Sai do polo norte e entra no polo sul, né? Ó, então, ele vai ter aqui o meu campo magnético. Então, ele sai no polo norte, né? Ó, ele sai no polo norte e entra no polo sul, né? Então, aqui, ó, eu tenho as entradas.
No polo sul eu sempre vou ter entrada, no polo norte eu sempre vou ter saída. Então, vamos imaginar assim, ó. O que que é isso daqui, ó? Quem que é o meu DS? O meu DS seria qual que é a minha variação de área, ó, tá? Qual que é a superfície que eu tenho, tá? Quanto que eu tenho de área dentro dessa espira. Então, uma forma de eu fazer essa variação de fluxo é eu mexer com essa minha espira. Eu posso ter essa espira inteira, né? Se eu pegar essa minha espira circular aí, eu posso ter campo magnético inteiro aqui, ou eu posso inclinar ela, e aí a minha espira vai ficar com áreas diferentes. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é a direção desse meu campo aqui, tá? E ou eu vario esse DS, que é a minha superfície, ou eu vario o meu B, que é o meu campo magnético. O que, que me diz a lei de Faraday, então, tá? Ele me diz assim, ó, que quando eu fizer isso aqui, quando eu variar uma dessas minhas duas coisas, tá? Ou o campo magnético, ou a minha geometria da superfície, tá? E, na verdade, a lei de Faraday, ela se baseia basicamente nessa variação aqui, ó, tá? Nessa variação de fluxo magnético com esse ímã que atravessa aqui essa minha espira. Quando isso aqui acontece, ó, o que que ele vai me dizer? O que que me diz a lei de Faraday, então, tá? Ó, o que que me diz a lei de Faraday? Que quando eu vou variar esse fluxo, tá? Esse meu φB em relação ao tempo, tá? Ou seja, se eu tiver a derivada desse φB em relação a t, tá? Conforme eu for variando isso daqui ao longo do tempo, isso aqui vai fazer com que surja uma força eletromotriz, tá? O que que é uma força eletromotriz, ó? Quem que é a minha fêmea? Lembram lá? Quem que é o que que é uma força eletromotriz? Se nós pensarmos nessa dedução de força eletromotriz, o que que nós podemos ter aí, tá? Quando a gente fala em, deixa eu organizar aqui para ficar mais fácil. Quando a gente fala nessa força eletromotriz, imaginem o quê? Ó, se você pegar, por exemplo, uma bateria, né? Vamos pensar assim, ó. Se você pega uma bateria aqui, ó, e liga uma lâmpada, e você quiser acender uma lâmpada, por exemplo, né? Vamos pôr aqui a minha lâmpada, tá? E aí, o que que vai acontecer? Para que essa lâmpada acenda, você tem uma resistência aqui, né? Para que essa minha lâmpada acenda aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter que ter aqui um determinado campo elétrico, né? Ó, eu vou ter que ter um campo elétrico que impulsione os elétrons para chegarem lá, tá? E aí, o que que a gente tem? O que que é essa minha DDP, né? Esse meus volts, tá? Diferença de potencial é diferente de força eletromotriz, tá? São coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque a força eletromotriz aparece toda vez que eu tiver uma resistência ligada aqui, tá? Quem que era a nossa força eletromotriz? Era uma integral uma integral fechada do meu EDL, tá? Que era o meu, isso daqui, ó, me dá a força eletromotriz. Vocês vão ver lá no eletromag, depois que isso daqui, a integral fechada de EDL, vai me dar também o meu potencial elétrico, tá? Mas o que que eu quero dizer com isso? Voltando lá, tá? Que toda vez que a gente tiver a lei de Faraday vai me dizer o quê? Que a minha força eletromotriz vai surgir toda vez que você tiver uma variação de fluxo durante um determinado intervalo de tempo. Então, essa daqui, ó, é a nossa lei de Faraday, tá? Então, a lei de Faraday vai me dizer o quê? Que se eu variar o fluxo B durante um determinado tempo, vai aparecer uma força eletromotriz. Esse aparecimento da minha força eletromotriz, tá, gente, vai fazer com que surja nessa minha espira circular aqui, nesse meu fio, uma corrente elétrica. E aí é que vem a situação da minha variação de indução, que a gente chama, que é essa lei de Faraday. Só que aqui, junto com essa minha força eletromotriz, vai aparecer aqui, ó, um sinal negativo, tá? Então, quando a gente determina a lei de Faraday, deixa eu trocar aqui agora de folha, só tá vendo? Então, quando a gente determina essa lei de Faraday, tá? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, ó, tá? Então, o que que significa essa minha lei de Faraday?
que toda vez que eu tiver uma força eletromotriz, o aparecimento de uma força eletromotriz, ela só aparece por quê? Porque a gente vai ter a variação do fluxo magnético em relação a um determinado intervalo de tempo, tá? Esse negativo que aparece aqui, ó, esse negativo que apareceu aqui, vai ser a nossa lei de Lenz, tá? O que que é a lei? Opa, lei de Lenz, tá? O que que significa, então, a lei de Lenz? Ó, vejam que a lei de Faraday e a lei de Lenz, elas estão numa mesma equação, tá? Ó, se eu tirar esse negativo aqui, isso daqui é a lei de Faraday, tá? Faraday me disse que toda vez que eu tiver uma variação de fluxo durante um determinado intervalo de tempo, essa variação de fluxo magnético vai aparecer uma força eletromotriz, ou seja, vai aparecer naquele fio uma corrente elétrica, tá? Mas a lei de Lenz me disse que tudo bem, né? Então, Lenz falou lá para o Faraday, tudo bem, pode aparecer um campo magnético, uma corrente elétrica, mas essa corrente vai ser oposta, tá? Vai gerar um campo, uma corrente, deve ser oposta ao sentido da indução, tá? Então, é isso que vai determinar a minha indução magnética ali, tá? Ela me diz o quê? Que quando eu vou ter uma corrente induzida naquela minha espira, tá? Então, eu vou voltar aqui a desenhar a espira, ó, vamos pensar, então, agora dessa forma assim, ó. Se eu colocar minha espira circular aqui, tá? E aí eu fizer o meu ímã, tá? Vamos fazer ele bem bonitinho aqui, ó. Aqui vai ter um polo norte, aqui vai ter um polo sul, tá? O que que acontece aqui, ó? Então, quando isso daqui acontecer, quando essa variação desse fluxo, desse ímã acontecer dentro dessa espira, vai aparecer, sim, uma corrente induzida, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer uma corrente I, tá? Que eu vou chamar de induzida, tá? Uma corrente induzida. Por que que é uma corrente induzida? Porque é esse ímã que está induzindo o movimento desse ímã, que vai fazer o movimento do fluxo, é que vai induzir o aparecimento da corrente elétrica, tá? Essa indução do aparecimento da corrente elétrica, a lei de Lenz, esse negativo aparece aqui na equação, ó, porque ele me diz que ela se opõe à variação do campo, tá? Então, essa corrente induzida que aparece, ela é oposta à variação do campo. Vamos falar português agora. O que que isso significa? Vamos ver se vocês conseguem me entender. Se eu tiver uma espira aqui, tá? Se eu tiver essa espira e esse meu campo, esse meu ímã, e quiser entrar aqui, ó, tá? Então, vamos dizer que eu vou fazer esse movimento agora, ó, de subida, tá? Vou fazer esse meu ímã passar por dentro. Vai ficar um gesto obsceno, mas vamos tentar aqui para que vocês entendam, ó. Eu tenho a minha espira circular aqui, certo? Aí eu vou pegar o meu ímã e vou passar por dentro dessa espira, tá? Quando eu estiver passando aqui, ó, então quando eu estiver fazendo o movimento de subida, o que que vai acontecer, ó? Pela regra da mão direita, tá? Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho o meu campo magnético, tá? Ó, pela regra da mão direita, certo? Os dedos indicam o sentido do campo, tá? E o polegar indica o sentido da corrente. Então, vamos fazer assim, ó. O campo vai estar saindo, né? Lembram? Polo norte é saída, tá? Então, o meu campo está saindo. Ele tem que sair pelo polo norte e entrar pelo polo sul. Então, ó, se eu imaginar essa minha espira circular aqui e o meu campo saindo aqui, ó, tá? Vou fazer assim que fica. Tudo bem, vamos lá, ó. Se eu tiver aqui o meu campo saindo, a minha corrente elétrica vai estar aqui, né? Ó. Então, o que que acontece, ó? Se eu tiver aqui o meu campo saindo, tá? Eu tenho um campo de saída aqui. Quando isso acontece, ó, a minha corrente I vai estar aqui, tá? Por que que a minha corrente I vai estar no sentido oposto? Porque quando eu vou entrar com o campo magnético aqui, ó, esse campo vai ter que gerar uma força que é contrária, ó, a lei de Lenz me diz que a geração dessa força eletromotriz induzida, ela tem que se opor à variação de quem produziu esse campo, ó. Então, vamos pensar assim, ó, se o meu campo tem polo norte aqui, tá? Essa minha espira vai ter que gerar um polo norte também aqui no centro, ó.
Por que que tem que gerar um polo norte no centro? Para que haja uma repulsão aqui, ó, tá? Ela tem que ser sempre oposto, ó. Então, se eu tenho um polo norte entrando aqui, eu vou ter que gerar um polo norte na espira para ela se opor a esse movimento. Ela tem que estar repelindo esse movimento. Então, vai ter que ser gerado um polo norte aqui, ó. Para que seja gerado um polo norte aqui, ó, essa minha corrente tem que estar no sentido anti-horário. Lembram da aula passada, quando a gente falava da espira circular? Se eu tenho uma corrente I no sentido anti-horário, há o aparecimento de um polo norte. Se eu tiver uma corrente I no sentido horário, há um aparecimento do polo sul. Por que isso? Por causa da regra da mão direita, né? Lembram disso? Ó? Deixa eu até fazer aqui numa folha separada, nessa aqui que eu fiz, ó. Quando eu tinha lá nossas espiras circulares, lembram da aula passada, pela regra da mão direita, ó? O que que acontecia aqui, ó? Se eu tivesse uma corrente indo aqui, né, ó, no sentido horário, se eu pegar esse meu fio, ó, se eu pegar o fio na mão, o meu I vai estar indo no sentido horário, o meu campo vai estar saindo, né? Então, no centro dessa minha espira, eu vou criar um polo norte, tá? Porque eu tenho um campo de saída. O meu campo magnético sai no polo norte e entra no polo sul. Se agora eu pegar a minha corrente I e for no sentido horário, né, ó, se a minha corrente I agora for no sentido horário, e eu pegar aqui ó, o meu fio na minha mão, então eu vou ter um campo magnético entrando na folha de papel, né? E o movimento de entrada, ou seja, se a corrente estiver no sentido anti-horário, é polo norte, se as correntes estiver no sentido horário da minha espira, é um polo sul, tá? Isso aqui vai ser muito importante agora para a gente definir isso aqui, ó, a lei de Lenz, que é a lei da indução. Então, vejam, ó, se eu estiver entrando aqui, tá? Se o meu polo estiver entrando, passando por aqui, ele vai ter que criar um outro campo que é contrário a ele, porque é isso que a lei de Lenz me diz, que tem que ser contrária à indução. Então, para ser contrária à indução, ó, toda vez que eu estiver entrando aqui com o polo norte dentro dessa espira, tá? Essa espira vai ter que criar um polo norte para ser oposta, né? Então, para dar oposição a ele. E para que crie um polo norte, então, a minha corrente produzida vai ser uma corrente no sentido anti-horário, tá? Agora, imaginem a mesma situação, ó, só para vocês tentarem entender. Vamos fazer essa mesma situação se eu tiver agora essa espira assim, ó, tá? Eu tenho a minha espira, e agora o meu ímã, ao invés de estar entrando aqui, ó, tá? Ó, ao invés do meu ímã, que era polo norte, polo sul, ele está entrando na bobina, como estava esse daqui, agora ele vai fazer o movimento inverso, ó. Esse meu ímã vai sair da bobina, tá? Então, vejam bem, ó, para o ímã sair da bobina, aqui eu tenho que fazer o movimento inverso, ou seja, ao invés de eu ter repulsão, como eu tinha aqui, agora aqui eu vou ter que ter atração. Então, no centro da minha bobina, vai ter que criar um polo sul, porque é como se ele quisesse puxar de volta isso, tá? Ó, tem que ser, o que que a lei de Lenz me diz? Que o movimento tem que ser sempre oposto. Então, vejam, ó, se eu estiver entrando aqui, tá? Ele tem que fazer o movimento de repulsão, tá? Então, ó, se eu estiver entrando, ele tem que repelir. Então, para repelir, tem que aparecer um polo norte, né? Então, o polo norte, como é de saída, o meu sentido vai estar, a minha corrente vai estar no sentido anti-horário. Já te respondo, André, só deixa eu terminar esse raciocínio para ver se vocês entendem. E aí, o que que acontece aqui, ó? Agora que eu vou tentar sair, tá? Ó, se tentar sair, o que que vai acontecer aqui, ó? Se eu tiver que sair, então eu vou ter que criar um campo de atração. Para ser um campo de atração, para puxar de volta esse ímã, vai ter que ser o Polo Sul. Aí o que que acontece? A minha corrente gerada nisso daqui vai ser o I, tá? Vai ser ao contrário. Diga, André. Deixa eu ver o que que você me perguntou aqui. Se inverter a polaridade, o que acontece? Acontece o contrário, isso mesmo, ó. Aí que eu vou falar para vocês, ó. Então, vejam bem, ó, essa é a primeira situação, né? Para que eu tenha o induzido, então, olha, quando eu estou entrando, ó, entrando com o polo norte, tá? Se eu estou entrando na bobina com o polo norte, ou na minha espira com o polo norte, o que que vai acontecer? Tem que ser gerado um polo norte, tá? Porque ele tem que ser um movimento oposto. Então, ele tem que, ó, ele está entrando, ele tem que repelir. Então, a minha corrente vai ser no sentido anti-horário. Agora, olha aqui, ó, eu estou saindo.
Então, se eu estou saindo, agora ele vai ter que atrair, porque tem que ser um movimento oposto. Então, se eu estou saindo, ele vai ter que ser atração. Então, ele vai criar um polo sul. Aí, o meu sentido da corrente vai ser o sentido horário. Agora, vamos inverter aqui, ó, tá? Vamos inverter essas duas situações aqui. Se agora eu tinha lá o meu fio, tá? Ó, o meu fio. E agora aqui, ao invés do meu ter o ímã com polo norte entrando, eu vou ter um ímã com polo sul entrando, ó, tá? Ó, se agora eu vou ter que entrar aqui com polo sul. Então, para repelir, ó, para repelir isso daqui, porque eu tô fazendo o movimento de entrada, tá? Eu não quero que ele entre, eu quero que ele saia. Esse é o movimento contrário. Então, se eu estou entrando aqui com esse campo, a corrente induzida vai ter que fazer um movimento oposto. Então, eu vou ter que ter aqui um polo sul, né? Para mim ter um polo sul agora, então, a minha corrente tem que ser no sentido horário, né? Ó, para que eu tenha um polo sul, ou seja, um campo entrando, né? Ó, o polo sul é o campo de entrada. Então, os dedos, né, pela regra da mão direita, os meus dedos vão indicar o sentido de entrada e a minha corrente, né, o meu polegar, o sentido da corrente. Então, ó, para mim criar um polo sul aqui, para ele ser oposto a esse que está entrando, ele vai ter que criar um polo sul aqui também dentro da bobina, né, ou dentro da minha espira. Então, a minha corrente vai estar no sentido horário. Agora, a mesma coisa, ó, se eu estiver saindo desse meu fio, ó, com o mesmo ímã, só que aqui eu tenho o polo sul, aqui eu tenho o polo norte, né? Só que agora, ao invés de eu estar entrando, eu vou estar saindo. Então, para mim estar saindo aqui, ele tem que fazer o sentido oposto. Ao invés dele sair, ele tem que entrar. Então, aqui ele vai ter que criar um campo de atração, né? Então, vai ter que ser um polo norte. Polo norte é campo saindo, ó, tá? Saindo, então, a minha corrente vai estar no sentido anti-horário, tá? Olha aqui, ó, eu vou voltar lá, então, vejam bem, o que que é a minha lei de Faraday, né? O que que é a minha lei de Faraday-Lenz, tá? Ele me diz isso, ó, que se eu variar, tá, ó, se eu variar o meu fluxo em um determinado intervalo de tempo, vai existir o aparecimento de uma força eletromotriz, tá? Que é exatamente essa corrente induzida aqui, tá? Porque aí eu vou conseguir medir. O que que esse sinal negativo está fazendo aqui? É a lei de Lenz, tá? Por quê? Porque ela me diz que toda vez que eu fizer um campo induzido, esse meu campo gerado, ó, eu tenho um campo induzido, ele tem que ser oposto a que gerou ele, tá? Então, sempre vai ser a oposição dele. E aí vai me dar o sentido desse campo, tá? Então, sempre pela regra da mão direita. Olhem aqui, ó, eu vou compartilhar minha tela de novo e vou mostrar lá novamente para vocês aquela animaçãozinha lá para ver se fica mais claro, ó, tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Olhem, gente, se eu estou entrando com polo sul, ó, eu estou entrando na minha bobina com polo sul. Aqui dentro dessa bobina tem que gerar um polo norte, né? Ó, porque se eu estou entrando, ele tem que ter um campo de saída, tá? Ó, se eu estou entrando, ele tem que ter essa bobina, no caso, ela vai ser um indutor? Isso, é como se for, na verdade, a corrente, ele é o indutor, né? O indutor é o teu ímã, tá? E o induzido vai ser a corrente que vai ser gerada aqui nessa bobina, tá? Ó, o teu indutor é o ímã, tá? É ele que está induzindo o surgimento da corrente aqui, tá? O teu induzido é a corrente, o teu indutor, ó, é o ímã, tá? Então, vejam, ó, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ele veio lá para o lado positivo, né? Olhem lá em cima, ó, se eu estou entrando, ele vem para o lado positivo, certo? Então, o que que acontece, ó? Aqui dentro tem que gerar um polo norte, tá? Para gerar um polo norte, o que que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um campo saindo. Então, a minha corrente vai estar no sentido anti-horário, né? Ó, para mim ter um campo saindo, dessa espira para ser um polo norte, a minha corrente vai ter que estar no sentido anti-horário. Olhem, se eu girar, tá? Ó, se eu girar agora o ímã,
Então, agora, ó, eu vou estar entrando com o polo norte, então aqui dentro da bobina vai ter que ser gerado um polo sul, né? Ó, agora vai inverter lá, ao invés de ir para o lado positivo, vai ir para o lado negativo, tá? Então, existem duas formas de eu inverter. Ou eu inverto o sentido do campo, né? Ó, eu inverto esse sentido aqui, tá? Do ímã, ou eu inverto o sentido da corrente. Então, existem essas duas formas de você fazer, tá? Ó, quando eu coloco aqui as linhas de campo, tá? Eles acabam aparecendo. Tinha uma outra animação, deixa eu tentar aqui para vocês. Quero ver, mas acho que o meu computador não abre. Ó, se vocês entrarem aqui, ó, FET Simulações, tá? Vocês vão ver várias, tem de tudo aqui dentro, ó. Física, simulações do FET, tá? E aí tem várias coisas que vocês podem fazer. O que nós estamos fazendo é eletricidade e ímãs, ó, tem de toda a parte da física aí, várias coisas que vocês podem estar mexendo. Inclusive, tem alguns circuitos que vocês podem montar, tá? Capacitores, ó, lei de Coulomb, linhas de carga, vocês podem estar montando tudo isso aí, ó, tá? Vocês, ó, circuitos AC, DC, vocês podem estar montando ali, ó, ímãs e eletroímãs, tá? Vocês podem conseguir. Deixa eu ver, ó, essa aqui é a lei de Faraday que eu consegui abrir, tá? Quando ele aparece com essa aplicação Java, o meu computador não abre. Deixa eu tentar. Ah. Ele não, ó, ele abre como um PDF e não abre, ele não abre deixa eu ver aqui se. Vamos ver aqui se ele vai abrir. Isso aqui. Vamos ver se vai abrir agora. Deu. Professora, por que não dá para criar um motor com imã, então? Por que que não dá para criar um motor com ímã? Dá para criar um motor com ímã, um motor de indução. Se você colocar. Não, para gerar energia. Ah, Por que eu não consigo? não sei te dizer. Mas motores não são feitos com ímã, professora? Os geradores também? São, mas é que ele tá falando de uma geração contínua de energia, né? Tipo, você fazer um ímã sem precisar. Você fazer um ímã de um motor sem você precisar queimar energia, por exemplo, para que ele funcione. Tipo, porque, vamos supor, para a eólica precisa do vento, e daí o imã, por que com o imã ele mesmo não poderia fazer energia com ele mesmo? Não sei, nunca pensei. Vamos supor, montar dois tipos de linha de imã, e eles trabalhar girando, fazendo um eixo girar, por que não consegue transformar a energia? Não, até consegue, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eles precisam de um movimento para uma agitação para gerar? Olhem aqui, ó. Ó, esse aqui é um gerador. Mas daí fosse dar tipo uma angulação para o ímã, assim, fazer com que o ímã com ele mesmo, com a angulação, fazer ele criar uma velocidade no eixo e com esse eixo transformar a velocidade em energia, entende? Dois ímãs se Entendi. repelindo? Isso, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu entendi, ó. Olha isso daqui, ó. Esse aqui é um gerador, tá? Ó. Se eu pegar aqui, ó, vamos zerar isso aqui, tá? Deixa eu tentar aqui. Olhem, isso aqui que é a minha lei de Faraday, tá? Ó, quando eu vario a área, ó, eu posso variar, ó, aquela minha determinação lá, de que quando eu faço a lei, o fluxo magnético, né? Ó, o fluxo magnético, ele for igual, deixa eu pegar aqui. Ó, a minha lei do fluxo,
tá? Ó, a minha lei de fluxo magnético é quem? É o B, produto escalar de S, tá? Então, o que que significa? Eu posso variar esse fluxo de acordo com que eu vario o B ou com que eu vario a área. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, o meu B seria isso aqui, tá? O meu campo magnético é feito pelo ímã, ó. Então, se eu jogar mais água aqui, tá? Ó, quanto mais água eu jogo aqui, deixa eu dar aqui, ó, né? Ó, se eu diminuir a quantidade de água, eu vou diminuir a minha quantidade de fluxo, ó, tá? Então, eu diminuo a minha quantidade de força eletromotriz gerada aqui, certo? Se eu aumentar a quantidade de água aqui, ó, isso aqui é um gerador, né? Então, ele vai, essa geração de polo norte e polo sul, ó, vai me dar esse acendimento da lâmpada aqui. A mesma coisa agora, ó, ou eu vario o fluxo, né, ó, aqui eu tô variando a minha intensidade de fluxo, quanto maior for essa velocidade de passagem aqui, né, de variação de fluxo, maior é a quantidade de força eletromotriz ou de corrente gerada aqui. Ó, se eu mudar agora a minha área, tá, ó, vamos pensar aqui, ó, eu vou deixar o meu fluxo devagar aqui, tá, e vou aumentar a área dessa minha espira, eu vou aumentar a minha espira, olha, tá, é a mesma coisa, ó, ou eu vario o fluxo, né, ou eu vario o campo magnético, ou eu vario a minha geometria, ou eu vario a minha quantidade, a minha superfície, digamos assim, tá? Então, eu posso fazer essa geração aqui. Aqui eu posso colocar, ao invés de, ó, eu coloquei um resistorzinho aqui, que seria a minha lâmpada, e aqui eu coloquei um medidor de força eletromotriz, ó, né? Então, eu tenho corrente alternada, né, positiva e negativa, de acordo com que o meu ímã gira aqui, ó, tá? Ó, se eu mostrar as linhas de campo, olhem como é que ficam as linhas de campo, ó. As linhas de campo vão girando de acordo, ó, eu posso girar aqui, ó, eu tenho o meu campo aqui, ó, meu ângulo, tá? Eu tenho BX, BY e o B resultante, ó, tá? O meu campo magnético em X, o meu campo magnético em Y e o meu B resultante, ó. Isso é um gerador de energia, tá? É o que acontece no gerador. Na verdade, esse giro, ó, se a gente, deixa eu ver, eu acho que não tem aqui, motor não tem. Ó, aqui tem um transformador que a gente vai ver na próxima aula, tá? Ó, se eu aumentar aqui a corrente, ó, e passar isso daqui por dentro, que são duas espiras, eu posso fazer aqui uma corrente, eu estou numa corrente DC, né, que é uma corrente contínua, e aqui eu posso ter uma corrente alternada, e aí a gente vai ver na próxima aula isso, tá? Que aqui eu tenho as correntes, ó, deixa eu ver aqui, é um eletroímã, né? Aqui é só a questão da gente ver o campo, tá? E eu vou aumentando aqui posso aumentar a quantidade de espiras ou diminuir, tá? Para a gente ver aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui, ó. Ah, aqui é o que eu falei para vocês, ó. Então, quando eu entro ou saio aqui, tá? Eu vou ter campos gerados. Deixa eu mostrar aqui os campos, então, ó. Ó, eu vou ter campo entrando, né, e campo saindo. Então, quando eu tô entrando aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho que fazer aqui, ó, eu vou entrar. Então, o que que a lei de Lenz me diz? A lei de Faraday me diz que a variação desse fluxo gera uma corrente. E a lei de Lenz me diz que a variação desse fluxo tem que ser oposta ao que você está entrando, ó. Então, se eu estou entrando aqui com o polo norte, né, ó, se eu estou entrando com o polo norte, aqui dentro dessa bobina tem que ser gerado um polo sul. Então, pensem comigo, ó, se isso daqui tem que ser gerado no polo sul, essas minhas bolinhas aqui, elas têm que ir no sentido horário ou no sentido anti-horário? Aliás, aqui dentro, eu estou entrando, né? Então tem que ser ao contrário. Então tem que ser gerado um polo norte, né? Para ela repelir. Então, se tem que ser gerado um polo norte, ó, o movimento tem que ser no sentido anti-horário, né? Ó, conseguem perceber as bolinhas se mexendo aqui, ó? Essas bolinhas não tem que se mexer nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Por quê? Porque aqui tem que criar um polo norte, ó. E se eu usar a regra da mão direita, né, para que eu tenha um campo saindo dali, a minha corrente vai ter que estar no sentido anti-horário. Olhem. Ó, tá? Ela se mexe no sentido anti-horário. Vou repetir aqui, ó, tá? Olhem as bolinhas. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Olhem as bolinhas se mexendo. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar pôr aqui. Vamos ver se essa bússola aqui vai se mexer ali, ó. Ó, tá?
Vejam que essa parte vermelha, quando eu vou aproximar aqui, ela não vai aqui. Ah, vai, ó. Olhem. Quando a lei, o que que a lei de Lenz me diz, ó? Que quando eu vou aproximar esse ímã aqui, isso aqui vai ter que virar também polo norte, ó, aqui dentro, ó, tá? Porque ela tem que ser no sentido contrário. Se ela tem que ser no sentido contrário, no sentido oposto ao movimento, então aqui vai ter que criar um polo norte, dentro dessa bobina aqui vai ter que criar um polo norte, e para criar um polo norte, a minha corrente induzida vai estar no sentido anti-horário, ó. Aí ele mostra só o sentido do ímã, né? Ele só mostra o sentido da... A bússola não vai indicar o sentido do campo formado aqui, tá? Achei que a bússola indicasse ali o sentido do campo, mas ela não indica, tá? Mas toda vez que eu entrar aqui, ó, então eu tenho que ter aqui um polo norte. Travou, tá? Ó. Olhem, tá? Quando eu colocar aqui o meu polo norte, aqui dentro vai ter que estar formando, tá? Então, a minha corrente vai estar no sentido anti-horário. Agora, aquilo que você estava me perguntando ali, quem que era o Cedenir falando comigo? Do motor? Então, sim, professor. Tá, então, não sei te dizer ao certo, tá? Por que que não dá para fazer isso? Porque o motor, ele funciona como um ímã, né? Toda vez que você colocar lá, ó, tá? Você tiver um ímã aqui, o motor funciona com um ímã. Se você fizer um ímã em forma de U, um motor assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui, ó. Vocês podem estar mexendo nesse FET colorado aí, vocês vão ver que tem várias coisas que dá para entender ali. Deixa eu parar a apresentação aqui. Aqui, tá? Então, vejam, ó, se você fizer um motor, ó, um motor de indução qualquer, bem simplesinho, se você colocar aqui um ímã em forma de U, por exemplo, né? Vamos pensar aqui, ó. Se você colocar aqui um ímã, tá? Vamos fazer assim, ó. Certo? Aqui. Se você colocar um ímã dessa forma aqui, em forma de U, por exemplo, né? E aqui você tiver aqui um polo norte, ó, e aqui um polo sul do ímã, tá? Vamos pensar assim. Então, ele tem que entrar no sul e sair do norte, né? Então, o teu campo magnético, ele vai ser formado dentro desse ímã mais ou menos assim, tá? Ó, ele tá de cima para baixo, né? Ele sai do polo norte e entra no polo sul, ó. Esse aqui é o teu campo B. Se você colocar aqui dentro uma bobina, tá? Uma espira circular, ó. Se você tentar colocar aqui dentro uma espira qualquer, tá? Vamos fazer aqui, ó. E aqui ela esteja aqui, quando você colocar ela aqui dentro, ela vai passar a girar. Por que que ela vai girar? Porque quando eu coloco ela aqui, ó, essa indução desse campo magnético cria uma corrente elétrica aqui, tá? Então, se eu ligar esse meu fio aqui, essa minha bobina, por exemplo, numa bateria qualquer, né? Eu vou ter um polo positivo aqui, um polo negativo, ó. Se eu girar aqui, ela vai começar a girar num sentido, né? Se eu virar esse ímã, ela gira no sentido oposto, ou se eu trocar aqui, ela gira também no sentido oposto. Então, para que eu tenha um sentido de giro contrário, ou eu giro o meu ímã, né? Troco os polos do meu ímã, ou eu troco os polos da minha corrente, tá? É isso que a lei de Faraday e a lei de Lenz me diz. Porque daí eu vou ter a força magnética interagindo nessa minha espira aqui, tá? Nesses casos, eu posso considerar o norte e o sul como positivo e negativo? Pode, pode, tá? Só que, veja bem, na verdade, poder até tu pode, mas não é uma coisa considerável, por quê? Porque ímã não existe polo positivo e polo negativo, tá? Porque não existe monopolo magnético, tá? Então, por isso que a gente usa sempre polo norte e polo sul, tá? Então, não existe um polo positivo e um polo negativo, porque por que que não existe? Porque quando você mistura aqui, ó, essas leis elétricas e magnéticas, elas são complementares, né? Então, você vai ter um polo positivo e um polo negativo, que são os teus elétrons da corrente, tá? Da tua força eletromotriz aqui, ó. E você vai ter que ter um polo norte e um polo sul do campo, tá? Por isso que tu não pode dizer que o polo norte é positivo e o sul é negativo, por exemplo, ou ao contrário. Tá, Eduardo? Porque você vai ter que me dizer sempre, ó,
que a força eletromotriz, eu já tenho aqui um polo norte e um polo sul, tá? Ela vai ser o meu fluxo do campo magnético durante um determinado, né, a derivada do fluxo magnético durante a derivada temporal, tá? E isso daqui ainda é negativo, né? Aqui na frente eu tenho negativo, porque ela é sempre contrária por causa da lei de Lenz, tá? Vamos fazer um exemplo, gente, que vai ficar mais fácil daí de vocês entenderem aquilo que eu tô falando. Eu acho que fica mais fácil a gente aplicar ali, tá? Ah, outra coisa, gente. Se eu vou fazer essa derivada aqui, ó, né? Essa derivada de B, lembram que é de fluxo, né? Então, vai ser um produto escalar aqui. Lembram que o meu fluxo, ele é quem? Ele é a integral, né? De B, né? ds, ó. B ds, tá? Se ele é a integral de B produto escalar ds, lembram lá que esse meu fluxo continua sendo quem aqui, ó? O meu B, né? Que é o meu campo magnético, vezes quem? Vezes o ds, que vai ser a minha área, e vezes o cosseno do ângulo, tá? Provavelmente quem teve isso no ensino médio usou essa equação aqui como fluxo de campo magnético, tá? Mas o fluxo do meu campo magnético vem da onde? Vejam que ela é muito parecida com a lei de Gauss, né? A única coisa é que o fluxo de Gauss, lá da lei de Gauss, me dizia que ao invés de eu ter esse campo magnético aqui, eu tenho o campo elétrico, né? E vezes A vezes o cosseno de φ, tá? Então, esse daqui é o fluxo magnético e esse aqui é o meu fluxo elétrico, ó. Isso daqui é a lei de Faraday e lei de Lenz, né? Que eu posso dizer aqui a minha lei que nós vimos na aula passada, tá? E essa daqui é a lei de Gauss, tá? Para o campo elétrico. Lembram? Na verdade, essa daqui é a lei de Ampère, né? A gente dizia que isso daqui era μ0i na aula passada, né? Então, deixa eu fazer um exemplo com vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil para depois vocês conseguirem também resolver a lista lá, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês, eu vou tirar a fotinho e vou mandar lá no grupo. Espera aí, deixa eu achar meu celular aqui no meio de tudo isso. Eu vou mandar a fotinho lá no grupo para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vou mandar a foto no grupo não, né? Vou mandar para a Luana. Daí, Luana, você replica aí, deixa eu ver. Ah, o Eduardo é o primeiro que está aqui, vou mandar para tu, Eduardo. Daí você passa ali pro grupo, tá? Beleza. Ó, esse é o exemplo, o Eduardo vai passar aí para vocês, tá? Porque depois vocês vão usar esse exemplo daí para poder fazer as resoluções aí. Fui tá? trocada pelo Eduardo. É que ele apareceu, quer dizer, ele me mandou umas fotos antes dos exercícios. Não, Olha. não adianta. Viu, Luana? Agora você vai se sentir excluída. Recriminada. Decepcionada. Vamos lá, ó. O exemplo 23.1, que é do livro do Seruei, tá, gente? E esse exemplo que eu passei para vocês ali, ó. Ele me diz assim, ó. Uma bobina, tá? Ele diz ali, ó, uma bobina está enrolada com 200 espiras de fio. Então, deixa eu fazer aqui o exemplo, tá? Então, eu tenho um N, que é o número de espiras, lembram lá? De 200, tá? Então, eu tenho 200 espiras sobre um fio. Sobre um perímetro de armação quadrada, cujos lados têm 18 centímetros, ó. Então, eu tenho um L de lado de 18 centímetros, né? E essa minha espira, ela é quadrada, tá? Vamos fazer assim. Então, tem 18 centímetros de lado, tá? Aí, o que mais que ele me diz ali, ó? Cada volta tem a mesma área, ou seja, né? Eu tenho elas exatamente iguais como a gente fez na simulação lá. E a resistência total da bobina, então, o meu R é 2 ohms. Um campo magnético é perpendicular ao plano da bobina. Então, vamos pensar assim, ó. O meu B, tá? O meu B vai estar aqui dentro, certo? Ou aqui fora. Só que ele não me disse se ele é de entrada ou é de saída, tá? Mas ele é perpendicular. Então, é como se eu tivesse a bobina aqui e o meu campo ou vai estar entrando nela ou vai estar saindo dela, tá? Daí a gente vai ver aqui o que ele vai falar na frente. Perpendicular, então significa que o ângulo é 90 graus. O que mais aqui?
e tem a mesma magnitude em todos os pontos, dentro da área da bobina, a qualquer instante. Se a magnitude do campo mudar com a taxa, ó, então se B, tá? Se eu tiver uma variação de B, a magnitude desse campo, mudar de 0 a 0,5 Tesla, tá? Se esse campo mudar em um período de 0,80 segundos, então eu tenho um ΔT de 0,80 segundos, tá? Encontre a magnitude da força eletromotriz induzida na bobina. Então, eu preciso saber esse E que foi induzido nessa bobina, tá? Quando o campo está variando. Então, vejam, gente, o que é a minha força eletromotriz? Pela lei de Faraday, pela lei de Faraday, a minha força eletromotriz é quem? É a variação do meu fluxo de campo em um determinado intervalo de tempo negativo, tá? Isso daqui, ó, essa minha força eletromotriz aqui é para uma espira. Então, significa que se eu tenho 200, eu vou só multiplicar isso daqui por N, tá? Então, ó, isso daqui é geral, essa minha lei de Faraday, ela é geral para uma espira, né? Mas se eu tiver 200, então eu só multiplico pelo número de espiras que eu tiver. Muito bem. Então, essa minha variação de θ aqui, ó, lembram que eu falei para vocês, ó, esse de θ por dt é o mesmo que eu fazer o quê? É o mesmo que eu fazer o campo, né, ó, ele não me deu nenhuma função para mim fazer essa derivada, então significa que isso daqui é o mesmo que eu fizer o quê, ó, menos, vamos multiplicar o n aqui no começo, para ficar mais bonitinho, ó, a multiplicação de n vezes quem? A variação de fluxo, ó. Quem que é a minha variação de fluxo? Olhem aqui, ó. A minha variação de fluxo é quem? É o produto escalar. Quem que é o meu produto escalar? B vezes A vezes o cosseno de φ. Só que o cosseno é 90, né? Porque ele já me disse que é perpendicular, então é 1. Mas eu vou colocar ali só para vocês verem, tá? Então, eu vou ter o B, tá? Vezes a área, vezes o cosseno desse φ, dividido pelo tempo, né? Então, dividido pela minha variação de tempo, tá? Então, aqui o meu E vai ficar quem? Menos 200, vezes o B. Ó, B, na verdade, isso daqui, ó, é a variação de B. Eu vou ver essa minha variação de B. Quanto que foi a minha variação de B? De 0,5, ó, de 0 para 0,5. Então, eu vou fazer quem? 0,5 menos 0, né? Porque é sempre o final menos o inicial, vezes a área. A área era 18, aliás, o lado era 18 centímetros. Se ela é quadrada e tem 18 centímetros de lado, então é 0,18 metros, né, ao quadrado, que tem que ser no sistema internacional, tá? Então, 0,18 ao quadrado, vezes isso aqui era 90 graus, né? Então, eu sei que isso aqui deu 1, porque era perpendicular, né? 90 graus. Então, eu vou colocar 1 aqui, dividido pelo meu ΔT, que foi quanto? 0,8 segundos, ou 0,80. Então, a força eletromotriz induzida nisso daí, vou pegar uma calculadora aqui. Então, vai ser quanto aí? Ó? Vai ser 200 vezes 0,5, né, que dá 100, vezes 0,18 ao quadrado, dividido por 0,8. 4,05, tá? Então, ó, menos 4,05 volts. Isso foi o que induziu de campo por o que foi induzido, né, de força eletromotriz induzida dentro desse meu campo elétrico, tá? Vejam que não é difícil de fazer, tá, gente? A única coisa que vocês têm que lembrar sempre, ó, é isso aqui, tá? Ô, prof, e Oi. se ali no meu ΔB desse negativo? Ah, daí ia ficar positivo. Daí fica positivo no final, né? Isso, porque daí depende dessa variação, né? Porque ela vai ser o contrário. Daí seria como você estivesse entrando, ao invés de estar entrando com o Polo Norte, você estaria entrando com o Polo Sul. Uhum. Isso, tá? Professora, Oi. essa fórmula daí, tipo, essa N igual a ΔB vezes A vezes cosseno do ângulo. Como é que eu sei o ângulo? Porque ele é perpendicular, 90 graus daí? Isso, ele me disse que é perpendicular, né? Se ele não tivesse dito perpendicular, ele ia te dar um outro ângulo daí. As duas Tá? fórmulas, basicamente, que eu Olha, vou usar gente, vai ser essas duas aí. Que a professora passou aí na isso, na essas coisa. duas. Por enquanto, sim.
Agora, vejam, ó, pode aparecer um probleminha um pouquinho mais complicado, tá? Como o exemplo 2. Vou passar aí o exemplo 2. Vou mandar lá para o Eduardo de novo. Ó. Tem a identificação, documentação, justificativa, desafio de tipo geral. Deixa eu colocar assim que eu acho que vai. Onde que eu vou lançar filme, para lançar? Ó, o exemplo 2, que eu passei ali para vocês, então, ó. Exemplo 2. Ó, pode aparecer um pouquinho mais complicado como esse, mas também não é tanto assim. Olhem ali, ó. Uma espira plana, vejam que aquela resistência eu não usei para nada lá em cima, né? Viram que eu tinha lá uma resistência R nesse exemplo aqui, ó. Ó, eu não usei para nada. O que eu ia usar para essa resistência? Se eu quisesse saber quanto que é a corrente, tá? Se eu precisasse saber quanto que é a corrente elétrica, ó, eu tenho os volts e tenho R. Aí eu ia usar a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Ô, prof, né, tu ó? consegue levantar um pouquinho mais tua folha? Sim. Aqui, ó. E Certo? Ó, se eu quisesse saber a corrente elétrica, daí eu ia precisar daquela resistência lá, ó, tá? Que eu tinha lá em cima, certo? Senão eu não preciso usar. Ó, aí eu tenho o U, que é a minha força eletromotriz, né? Se eu quiser aqui, ó, eu tenho a minha resistência e podia achar a minha corrente elétrica, tá? Então, eu posso usar a lei de Ohm para achar a corrente elétrica se eu quiser, tá? Olhem esse exemplo 2 que eu passei aí para vocês. Já mandou lá, Eduardo? Mandei. Mandou? Esse Beleza. mandei. Pessoal, observem lá, ó. Uma espira plana de área A é colocada em uma região onde um campo magnético faz um ângulo θ com a normal ao plano e tem a mesma magnitude em todos os pontos dentro da área da bobina a qualquer instante. Isso é importante, porque o meu campo magnético é constante daí, tá? A magnitude do campo magnético varia com o tempo de acordo com a expressão. Olhem como é que varia o B, tá? Ó, o meu B, que é o meu campo magnético, varia por isso aqui, ó. É o B máximo que multiplica E na menos A vezes T, tá? Ó, isto é, em T igual a zero, ó, em T igual a zero, o meu B é máximo, tá? Ó, então, em T igual a zero, eu tenho o campo elétrico máximo. E para T maior que zero, o tempo decai exponencialmente com o tempo, conforme a figura ali do ladinho, tá? Encontre a força eletromotriz induzida na espira em função do tempo, ó. Então, eu preciso saber quanto vale essa força eletromotriz. Olhem, gente, quem é a minha força eletromotriz, ó? É menos, tá? Como ele não me falou em número de espiras, tá? Eu posso usar só a lei geral. Então, ó, é a derivada do φB em relação a T, tá? Se é a derivada de φB em relação a T, quem que é o meu φB? Ó, quem que é o meu φB? Quem que é a minha variação de fluxo? Ó? Isso aqui, ó. Eu preciso saber, para mim achar a força eletromotriz, eu preciso saber quanto que é a variação de meu fluxo, ó. Então, a minha variação de fluxo, lembram lá, ó? Quem que vai ser a minha variação de fluxo? É B vezes A vezes o cosseno de θ, né? Ó, é B vezes A vezes o cosseno disso aqui. Então, vai ser quem? B vezes a área, vezes o cosseno daquele ângulo θ que ele já me disse ali em cima, né? Que era um ângulo θ qualquer, ó. Então, esse é o meu fluxo, tá? Mas quem é meu B? Ó, quem que é B? O B é isso aqui, ó. Tá? Então, o meu fluxo, ó, o meu fluxo B vai ser quem? O B, que era aquilo lá, ó, B máximo, né, ó, B máximo, vezes E na menos AT, vezes a área, vezes o cosseno de θ, tá? O que eu vou ter que fazer agora, gente? Eu vou ter que derivar essa função do fluxo, ó, vou ter que derivar essa função do fluxo em relação a T. Então, a minha força eletromotriz, ó, a minha força eletromotriz vai ser quem? Vai ser menos a derivada do fluxo de B,
Então, quem que é o meu fluxo de B? Vamos organizar isso daqui para ficar mais bonitinho, ó. Vamos passar esse A para frente, ó, a área para frente. Vamos passar aqui o B máximo, né, ó. Vamos passar o B máximo aqui, que multiplica o cosseno de θ vezes E na menos AT. Eu só vou separar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Em relação a T, né? Ó, em relação a T. Como é que fica essa derivada aqui? Deixa eu pegar mais um rascunho. Acabou até meus rascunhos. Né? Ó, vamos lá. Eu tenho que derivar isso em função de T. Ó, isso aqui é uma multiplicação, né? Ó, se eu derivar isso daqui em função de T, a única coisa que tem T é isso aqui, né? Ó, é só o E na menos AT. O restante é tudo constante, ó, tá? Então, se o restante é tudo constante, eu posso fazer isso aqui, né? Ó, a minha força eletromotriz vai ser menos, ó, vamos passar tudo isso aqui para frente, ó. A vezes B máximo, vezes o cosseno de θ, aí a derivada de E na menos AT em função de dt, tá? Ó, deixa eu passar aqui para vocês verem, ó. Beleza? Lembram quem que é a derivada de E na U? Lembram? Derivada de E na U é o quê? É E na U vezes U? Vezes U', né? Isso. E na U vezes U', isso, né? Ó, então, isso aqui vai ficar quem? Ó? O meu campo eletromagnético aqui, aliás, a minha força eletromotriz, desculpa, vai ficar menos a área disso, B máximo, né? Cosseno de θ vezes quem? A derivada disso, ó. E na U vezes U'. Ó, E na U, então vai ser E na menos AT. Vezes o U'. Ó, U', quem que é a derivada de menos A na T? É só A, né? Ok? Ó, E na U vezes U'. Ó, deixa eu fazer Trata aqui, o ó. A como uma constante? Isso, ó, E na U vezes U'. Tu tá derivando em função de quem? Em função de T, né? Então, ó, o E na U, quem que é o U? O U é menos AT, certo? Opa, aqui, ó. Quem que é o U? O U é o expoente, menos AT. Então, quem que é o teu U'? É menos A, né? Certo? Ó, quem que é a derivada disso aqui? A derivada disso daqui é só menos A. Em relação a T, né, gente? Ó, quem que é a derivada disso em relação a T? É menos A. Então, aqui faltou o negativo, né? Ó, faltou negativo lá. Então, quem que vai ser a minha força eletromotriz? Minha força eletromotriz vai ser quem? O menos daqui com o menos daqui vai ficar positivo, ó. Então, vai ficar o Azinho, que estava lá em cima, que deve ser alguma área, alguma coisa ali, alguma constante que ele tenha mexido ali, tá? Vezes a área, vezes o B máximo, né? Cosseno de θ e na menos AT, tá? Ó, essa é a fórmula que eu vou encontrar minha força eletromotriz. Ou seja, agora se ele me der qualquer uma dessas variáveis aí que eu tenho, né? Ele pode me dar quanto vale esse A, que pode ser a espessura do fio, enfim, né? Devia ser alguma outra variável que tinha no sistema. O A é a área, o B é o campo, o cosseno de θ é a relação entre o ângulo e aquela a minha normal, né? E o E na menos AT, porque ele já tinha me dado isso, essa equação do B, ó, ele me deu aqui. Então, às vezes você tem que derivar, tá? A única coisa que vocês podem encontrar de mais complicado ali é a derivada disso, tá? Porque você sempre tem que lembrar do fluxo, ó. É a derivada do fluxo em relação ao tempo. Então, às vezes, você precisa fazer essa derivada do fluxo, tá? Então, esses são alguns exemplos que vocês podem encontrar ali na hora de fazer esses exercícios que vocês têm lá, tá? Muito bem. Então, eu já passo ali as fotinhos, tá, gente, dos exemplos. Então, agora abram lá no Moodle a lista de exercícios para a gente fazer. Querem, de repente, um intervalinho agora, antes de fazer a lista?
Daí depois a gente volta para fazer a lista? Tanto faz. Vocês que sabem, para mim é indiferente. Se quiserem que eu faça e depois deixe livre para vocês fazer, vamos começar a lista? Vamos fazer alguns, daí depois eu deixo Vamos. fazerem, daí eu vou tirando as dúvidas conforme aparecem. Pode ser. Então, deixa eu me achar aqui também, no meio dos meus papéis, encontrar a lista de vocês. Então, vamos lá. Conseguiram abrir lá no Moodle? Sim. Ó, então vamos lá. O primeiro que vocês têm aí, né? O primeiro exercício que vocês têm, ó, essa é a listinha, tem 8, então bem tranquilo ali. Algumas é só para vocês dizerem se vai para a direita ou para a esquerda, tá? E as outras aí vocês vão ter que calcular de acordo ali com a lei de Lenz, tá? E a lei de Faraday, né? Então, vamos lá. Exercício 1. Vou fazer o primeiro ali, depois vocês vão fazendo os outros, tá? Para ficar mais fácil aí. Então, olha lá. O exercício 1 diz o seguinte. Uma espira plana de área transversal. Então, eu já tenho a área dela aqui, ó. A espira é plana e tem uma área de 8 centímetros quadrados, né? 8 centímetros quadrados, gente, se fosse centímetros, olhem, se fosse centímetros normais, seria 8 vezes 10, deixa eu só pegar aqui para você, lembra dessas transformações, gente, ó, se fosse centímetro normal, centímetro para metro, é 8 vezes 10 na menos 2, né? Ó, 8 centímetros quadrados para metros é 8 vezes 10 na menos 2, né? Centímetros para metros. Como é metro quadrado, esse menos 2 vira quanto, gente? Menos 4? Menos 4, isso, tá, ó. Então, 8, 10 na menos 4 metros quadrados, tá? Só lembrem dessas transformações sempre, tá? Porque vocês vão usar sempre a área em metros quadrados. É perpendicular a um campo magnético, então eu já sei que o meu θ é 90 graus, né? Porque ele é perpendicular ao campo. Cuja magnitude aumenta uniformemente de 0,5 para 2,5 Tesla. Ó, então, o meu ΔB, né, ó, a minha variação de campo é quem? É de 0,5 Tesla, ou 0,500, né, para 2,50, tá? Tesla aí. Em 1 segundo. Então, o meu ΔT, 1 segundo. Qual é a corrente induzida? Então, ó, eu quero saber quanto vale o I, tá? Qual é a corrente induzida resultante na espira e sua resistência, ó, e sua resistência, se a sua resistência for de 2 watts, não pode ser watts, né? Tem que ser ohm. Ali, acho que na hora que eu copiei para vocês ali, deve ter saído a configuração, tá? Ao invés de ele fazer o 2 ohms, ó, porque ele estava em PDF e eu passei para o Word para depois, eu copiei lá do livro e passei. Então, esse ohm aqui, ó, deve ter passado para watts, tá? Corrijam ali, tá, gente? Não é 2 watts, é 2 ohm a resistência, tá? Então, olhem, eu preciso saber a corrente. Então, cai naquele primeiro exercício que nós fizemos lá, ó. A minha força eletromotriz é quem? É menos a derivada do fluxo B, né, em relação a T, em dt. Quem que é o meu fluxo B? Ó, o meu fluxo B sempre vai ser quem? O A vezes o próprio B vezes o cosseno de θ, né? Ou a variação de B, que eu tenho, como eu tenho aqui variação, isso aqui é a variação de B, ó. Então, a minha força eletromotriz vai ser quem? Menos a área vezes a variação de B, vezes o cosseno de θ, dividido por dt, né? Aí, vocês vão fazer isso aqui, só lembra de colocar a variação do B aqui, e vocês vão precisar do I, tá? Então, quem que é o meu I? Vocês vão usar a lei de Ohm. Ó, Professora? U é igual a R vezes I. Oi? Cosseno de 90 é zero?
Cosseno de 90 é para ser 1. Meu calculador tá louco, então. Tá dando zero? É que talvez ela tá em rádio. Não, Não, tá cosseno em de 90. Tá em 10? Cosseno de 90 é 0. Pois é. Ah, pera aí. Não é seno de 90, eu acho que dá 1, prof. Cosseno é zero. Pois é, porque tem que dar 1, né? Tem que ser seno. Será que eu tô colocando ali o fluxo trocado? Pera aí. Deixa eu só ver aqui. dBA. Quando a gente faz o produto escalar, deixa eu ver, quando a gente faz o produto escalar, vai dar, claro, né, gente? Não, o vetorial dá seno. O escalar deve dar cosseno. Deixa eu pegar aqui no final do meu livro, só para ver aqui. Você tem alguma tabelinha aqui. É o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Peraí, deixa eu confirmar aqui. É porque se ele é perpendicular e o cosseno dá zero, daí isso daí vai dar zero, né? Pois Deixa eu é só- porque eu fiz a conta e deu zero, daí eu falei que É, Peraí, deixa eu achar aqui o meu produto aqui. Não tá aqui, não tá aqui. Vocês têm o caderno fácil aí? Bem lá no começo, quando eu dei o produto escalar, no começo do ano, é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo. Aqui não tem. Não tenho aqui o produto escalar. Deixa eu ver se nesse negócio aqui tem. Tem, prof, ali depois de grandeza escalar ali no caderno? É bem no comecinho, grandeza escalar. Eu tenho multiplicação escalar de vetores Isso. e multiplicação vetorial de vetores. Multiplicação escalar. Olha ali. É A vezes B. Daí ficaria A vezes B igual a IA1 mais a J, AI mais a J mais a K vezes B1 vezes B1 mais BJ mais BK. Isso, BI, na verdade. Isso, é BI, IJK. É BI. É que eu só fiz, eu acho que eu fiz com vocês só a relação ali. E daí tem o Deixa vetor eu- unitário. Daí é o vetor unitário, não. Quando a gente faz, é que tem uma regrinha. Ângulo de vetores. Olhem ali nos ângulos de vetores para ver se tem. Cosseno daquele O lá. Como que é o nome daquele O? Cosseno de Não. teta. A vezes B dividido por módulo de A vezes módulo de B. Esse é o vetor unitário, não. Não, esse é o ângulo entre os vetores, prof. Isso, mas é que o vetor A dividido por B. Espera aí, deixa eu. Vamos. Vetor A vezes B dividido por módulo do vetor A vezes módulo do vetor B. Isso, Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Produto escalar. Deixa eu pegar aqui já. Já vamos A achar prof aqui, passou né? uns exemplos lá daí de produto escalar e produto vetorial lá. Deixa que eu já vejo aqui na internet e a gente já tira a dúvida. É que toda vez que eu faço, não, é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo. Tá certo isso mesmo. Módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno. Mas daí não pode. Tá certo, a equação tá certa.
módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno. Qual é uma espira plana de área transversal, é perpendicular ao campo magnético, cuja magnitude aumenta uniformemente. Ah, tá certo, gente. Não, é que é assim, ó. Quando eu coloco o campo, ele é perpendicular, ó, o campo é perpendicular à espira. Então, significa que a minha linha de indução tem 0 graus, ele está na mesma direção, tá? Então, ó, o teta, na verdade, é 0, tá? É isso mesmo. Não, a fórmula tá certa, tá? A formulazinha tá certa. É o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de teta. Só que o que acontece, ó? Eu tenho uma espira, tá? Uma espira plana, tá? E ela é perpendicular a um campo magnético cujo... Aqui, ó, tá? Então, eu tenho a espira aqui, tá? E a normal a essa espira, ó, o campo magnético é perpendicular à espira, tá? Então, é aqui, ó. Deixa eu só tentar entender aqui, ó. Esse é o campo B, tá? Ó, o campo B é perpendicular à espira. Só que quando você tem aqui, ó, por exemplo, essa aqui seja a espira circular, tá? Ó, a superfície da espira tá aqui, certo? Ó, se a superfície da espira tá aqui, o vetor normal a essa superfície tá aqui, ó. O vetor faz 90 graus com a superfície. O campo magnético, ó, está na mesma direção, ele é 90 graus com a superfície, ó. Lembram da lei de Gauss? É a mesma coisa, ó. A superfície, o vetor normal a essa superfície está na mesma direção do campo magnético, ó. Então, o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal à superfície é 0, né, ó. Essa aqui é a normal. E esse daqui é o B. Ó, a espira, ela está perpendicular ao campo. Então, a normal da superfície da área da espira, ó, ela tem 0 graus com o campo, tá? Por isso que vai dar 0 aqui, ó. É 0 graus. Então, o cosseno de 0 é 1, tá? A formulazinha aqui tá certinha. Ali, então, o teta vale 0, então. Vale 0. Porque é o ângulo entre a normal da superfície e o campo, tá? Tá. Era a espira que era perpendicular ao campo, mas a normal dessa superfície é paralela ao campo, né? O ângulo entre os dois é 0. Beleza, então é 0. Aí agora aqui vai ficar fácil, né? Ó, vocês vão pegar 8, 10 na menos 4, vezes 2,50 menos 0,5, vezes o cosseno de 0, dividido por 1. Daí vocês vão achar os volts, tá? Que é essa força eletromotriz. Achando a força eletromotriz, vocês vão jogar aqui, ó, vão achar, vocês têm o R, que é 2 ohms, vão achar o I. Essa resposta aí tem que dar, deixa eu ver que eu acho que eu tenho resposta aqui. Tem que dar 0,8 miliampere, tá? Ou 0,0008. Essa tem que dar a resposta. Experimentem terminar aí.